em Bitcoin, e aí pode acontecer uma alta desses ativos, mas até quando a gente vai ver essa alta, né? Ainda não vi nenhum tipo de processo de reversão no preço do Bitcoin. Ainda não vi nenhuma formação, tá? E eu acho que o que vai acontecer no gráfico agora do Bitcoin, pegando o gráfico do Bitcoin, tá? O que eu acho que vai acontecer aqui? Deixa eu só fechar esse aqui para a gente não ter repetição aqui. Tá. O que eu acho que vai acontecer, tá, pessoal? O que eu acho é, conforme eu desenhei lá no grupo gratuito do Telegram, do nosso grupo gratuito, tá? Eu convido você que é iniciante no mercado de cripto a entrar lá. Eu vi há dias atrás, quando ele fez essa perninha aqui, ó, mais forte, tá? Que para mim é a primeira tentativa de cair de verdade, ele não conseguiu cair, mas na segunda ele vai. Na segunda pernadinha aqui ele vai, tá? Pode ter certeza disso. Então ele teve essa primeira pernadinha, ele pode subir aqui até 2.500, na minha opinião ele vai fazer topo duplo aqui para cair mais. Colaborando com o S&P 500, que na minha opinião, se o S&P 500 agora der uma despencada essa semana e ele começar a ter vários dias de queda contínua e tentar formar o fundo duplo aqui, a gente vai ter isso aqui parecido no preço do Bitcoin, tá? Essa primeira pernadinha aqui, ó, se a gente fosse fazer um grande candle dessa primeira pernada, como se fosse vários dias ou semanal, isso aqui seria uma primeira L1 semanal. Primeira tentativa do mercado cair no semanal. E para mim, eu tô vendo que o preço ele pode subir até 7.700 para fazer possivelmente um topo duplo um pouquinho mais alto e cair. Ou ele vai parar em 7.500 e cair. Esse é o meu price action, tá? Esse é o price action que eu acredito que vai acontecer. Se isso vai acontecer ou não, só o mercado vai dizer. Porque se o mercado recuperar em V no S&P 500, o normal seria o Bitcoin voltar para 10k, para 10 mil dólares. Que era o patamar entre pelo menos 8 a 10 mil dólares, que seria aquele valor base dele, o valor de crescimento médio dele. Tá? Tenham claro isso em mente. O que vai ditar nesse momento de indefinição econômica mundial é o S&P 500, na minha opinião. Tá? É a economia dos Estados Unidos que vai definir, na minha opinião. Tá? Se o S&P 500 continuar subindo, tiver um crescimento, uma recuperação em V neste primeiro momento, nós, por alguns meses, podemos ter um pouco mais, vamos respirar um pouco mais. Tá? Nós vamos poder respirar um pouco mais, porque o Bitcoin provavelmente vai ter uma pequena tendência de alta, ele vai seguir, porque o certo hoje, se não tivesse essa queda do dia 12, é ele ter segurado em 7.700 e ter voltado a subir para 10 mil e nós podíamos já estar em 12 mil. Tá? Para mim seria esse o cenário normal se a gente não tivesse tido aquela corrida por liquidez no dia 12. Então o meu price action desde a semana passada que eu desenhei, porque para mim o que aconteceu? Depois dessa lower one semanal que eu vi, que foi o fechamento do domingo da semana passada, domingo de noite até as 9 horas o Bitcoin estava subindo. Aí eu pensei, não, tendência de alta, vai buscar os 7.700. Aí ele fez aquela grande queda até os 6.400, segurou em 6.400, abriu uma segunda perninha de alta. Essa pernada que ele fez do 7.500, tá? Até os 6.400, eu não queria ter visto. Porque para mim aquilo ali foi uma tentativa de derrubar o mercado. E eu acredito que os mineradores estão em função disso. Eu acho que os mineradores estão despejando mais bitcoins do que eles estão conseguindo minerar para derrubar o preço, para recomprar lá embaixo, numa segunda pernada de baixa, se aproveitando do momento do S&P 500 que pode desabar. Tá? Essa é a minha leitura que eu faço do mercado. Não quer dizer que eu estou certo, não quer dizer que eu estou errado. Ninguém tem uma bola de cristal para descobrir o que vai acontecer no futuro. Mas a minha leitura de mercado é fazer topo duplo, queda, porque se a gente tiver uma segunda pernadinha que nem a de 6.400, não pense que ele vai segurar em 6.400, porque ele não vai. Ele não vai.
Não vai segurar. Se ele tiver uma Lower 2 semanal, ele não vai segurar. Ele não vai segurar em 6.400, na minha opinião, tá? Ah, pode segurar e eu posso estar errado? Pode acontecer, mas daí para mim vai ser uma anormalidade. Vai ser algo fora do esperado, totalmente anormal. Eu estou esperando já um topo um pouco mais baixo ou igual, então 7.500, segundo reteste, falha do segundo reteste, potencial queda aí dos mineradores. Por quê? Historicamente falando, depois do halving, o Bitcoin ele tem a tendência de acumular 2 meses depois do halving para depois subir. Então ele tende a subir e iniciar a corrida dos touros a partir do 3º mês pós-halving. E eu vou mostrar isso aí para vocês. Tá? Então nós tivemos o primeiro halving aqui, ó, 11/12. Quem é que tá me ligando, caralho? Porra, fofa me liga bem na hora, né? Pera aí, deixa eu só mutar aqui. Então é o seguinte, pessoal. Deixa eu só ver se tem algo de errado, se alguém me ligou pra... Então é o seguinte, pessoal. Primeiro halving, tá? A gente teve um período ascendente logo em sequência, porém bem discreto, tá? A gente teve uma pequena alta e um grande período de acumulação. Como o passado, ele pode refletir o futuro, pode ser o futuro pode ser semelhante ao passado, mas nunca, jamais igual. O passado que nós temos, os outros 2 halvings que nós tivemos um período de acumulação antes da alta. Então aconteceu em 11 de novembro de 2012, o halving, e só em janeiro começou a disparada bullish, ou seja, 2 meses depois, tá? 2 meses depois. O outro halving, nós tivemos uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Nós tivemos um grande despejo no pós-halving. E depois nós tivemos a acumulação de 2 meses, tá? Então, olha só, que bonito isso aqui. Esse despejo aqui, ó, para mim, foi mineradores, tá? Tanto esse daqui, quanto esse daqui. Para mim, foram os mineradores. Esse período aqui, ó, ele foi os mineradores que para eles interessa recomprar bitcoins lá embaixo. Para eles interessa vender bitcoins a $7.000 e recomprar bitcoins a $3.000. Os mesmos bitcoins que eles mineraram. Vocês já pensaram sobre isso? Tá? Por isso que eles estão vendendo mais do que eles estão minerando. Porque eles estão se preparando para o halving. Eles estão acumulando, eles estão vendendo bitcoins para acumular dólares, para ter uma caixa, uma quantidade de dólares, e eles vão fazer essa queda controlada para conseguir comprar lá embaixo. Então eu espero o Bitcoin, se não tiver influência do S&P 500, se tiver influência do S&P 500 e o preço derreter demais e tiver uma segunda corrida por liquidez, eu acredito em Bitcoin a $1.000 tranquilo, tá? Porque assim como todos os outros ativos no mundo, que você queira utilizar para rentabilizar o seu dinheiro no futuro, porque não me venham com essa conversa de anarcocapitalista, eu bato no peito, eu sou libertário, anarcocapitalista, e o Bitcoin vai substituir o dinheiro agora, no próximo ano. Não vai, velho. Sinto muito, mas não vai. Volte para o mundo real, tá? E entenda que isso vai levar mais tempo para acontecer. Eu acredito que pode acontecer, eu acredito que vai acontecer, sim, acredito que vai. Mas nós estamos muito longe disso, porque as pessoas elas não têm facilidades em fazer transferências com Bitcoin, elas não têm facilidade em entender como funcionam as carteiras. A maioria dos que investem em cripto não entendem como funciona a blockchain de verdade, não entendem, tá? Não entendem. Lamento dizer. Mas vamos sair do mundo dos unicórnios, né? Eu sei que eu gosto muito do Daniel Fraga, tá? E ele vinha com umas ideias muito legais, cara, mas era a viagem astral, na minha opinião, tá? Um mundo sem organização mínima não sei se funciona. Infelizmente, não sei se funciona, tá? A sociedade como um todo, ela gosta de um mentor, ela gosta de um ídolo. Infelizmente é assim, tá? O mundo ideal seria aquele, tá? O cyberpunk e tal. Mas não vai acontecer agora, tá? Esquece que não vai ter o descolamento ainda. Ainda eu acredito que não, tá? Pode acontecer? Pode. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem uma bola de cristal. Mas eu tô aqui no mundo real. A grande verdade
99% do pessoal que está no meu grupo quer aumentar a quantidade de reais usando Bitcoin. Tá? Quer aumentar a quantidade... mas eu sou fã, eu sou fanático pelo Bitcoin e tal. Cara, eu sou full cripto praticamente, né? Eu sou full cripto. Quero que o mundo utilize o dinheiro que foi criado para isso, que foi o Bitcoin, que é o dinheiro do povo, né? O verdadeiro dinheiro do povo. Mas o dinheiro do povo ele é muito difícil de ser utilizado no momento que nós estamos vivendo. Talvez na geração de quem que se criou dentro de um iPad, de um mundo cheio de aplicativo, smartphone, o cacete A4, com integrações inteligentes, para eles vai ser muito mais fácil. Tá? Mas aí, no Bitcoin, tá? Eu percebo isso facilmente, ele não é intuitivo, entendeu? É difícil tu entender todos os mecanismos, né? Quando o Bitcoin quando entender a utilização do dinheiro criado pro povo, para ser utilizado para o povo, ser inserido em escolas, desde o primário, aí eu vou acreditar nesse futuro que as pessoas, né, os libertários aí imaginam, tá? Enquanto isso não acontecer, eu não acredito nisso, tá? Enquanto isso não acontecer, eu não acredito nisso. Mas enfim, logo depois do halving, nós tivemos um despejo grande, tá, no preço do Bitcoin. Nós tivemos aí praticamente 28% de queda. Aliás, foram dois despejos, pré-halving e pós-halving, tá? Nós tivemos um despejo de 25%, mais um despejo de 25%, aí somando praticamente 55% de queda. Tá, 50% de queda, desvalorizando. Qual é a metade do valor hoje que nós temos no Bitcoin? 3.500, 3.600, tá? Então, eu acredito que o Bitcoin pode chegar a 3.600, por aí, na metade do valor, mesmo que a economia volte a ser como era antes. Ou pelo menos a 5.000, caso o preço real do Bitcoin hoje valeria 10 mil dólares. E a abertura de interesse tem que voltar aos patamares dos 100 bilhões, porque nós estamos surfando na metade, aí quer dizer, agora nós estamos surfando 25% menos, né, do que estava antes. Ou seja, tem gente que está de fora do mercado e ainda não voltou. E esse valor que está subindo, o Bitcoin que está subindo, são os próprios baleias que tinham dólares estocados, que tinham um monte de Lamborghini, Ferrari por aí, que está recomprando os seus ativos aí para recuperar. Essa é a verdade, para recuperar o prejuízo que elas tiveram do dia 12. Porque teve muita baleia que perdeu mais de 5 bilhões de dólares. 5 milhões de dólares, tá? Naquele dia 12. Teve baleia que perdeu 1 milhão de dólares, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. E elas querem recuperar. E elas têm dinheiro para isso. E elas têm muito dólar para isso. Então, elas estão impulsionando o preço do Bitcoin para cima, mesmo que seja um período onde os mineradores estão despejando. Os mineradores, na minha opinião, eles estão largando Bitcoins a mais do que eles estão minerando para eles juntar dinheiro para lá na frente recomprar o valor mais baixo. E pode ser que esse despejo se agrave ao longo dos dias, dependendo conforme for a reação do S&P 500. Então, essa foi a leitura que eu fiz do mercado hoje de manhã. Eu fiquei pensando muito sobre o mercado, só que eu ainda não vi nenhum tipo de reversão, então eu estou esperando uma reversão. Aqui no Open Interest, tá? Quando ele está na zona verde mais abaixo, é a hora de compra, ele está numa neutralidade ferrada aqui, tá? Ou seja, indefinição total do mercado, 100% indefinido, 100% indefinido, possibilidade de 50% para qualquer lado, tá? E eu vou fundamentar o motivo pelo qual eu acredito que ainda pode ter uma subidinha até os 7.500, 7.700, porque ele ainda teria um espaço para ficar ainda aqui em cima e depois iniciar uma segunda pernada de baixa para produzir um fundo duplo para nós, né? Tal como eu espero no S&P 500. E aí sim a gente compra aqui embaixo, quando o interesse começar a ficar muito baixo. Então o interesse para mim ele está se reduzindo desde o dia 12, tá aqui ó. Ele está se reduzindo, antes do dia 12 ele já começou a reduzir, né? Caiu bastante, e aí com esse despejo, né? Pouquíssimos interessados naquele mesmo dia, no outro dia já começou, opa, agora 3.500, pô, agora 4K, agora 5K, vou lá encher o carrinho, tirar tudo que eu tenho do banco para comprar 5K. E aí começou a aumentar o interesse das pessoas em comprar bitcoins novamente por um período curtíssimo de tempo, mas logo ele já está aqui beirando aí uma tendência de baixa, pelo menos
sentimentalmente falando, tá? Só para deixar claro, eu opero sempre com price action, que eu utilizo o gráfico bem limpo, e aí eu tomo as minhas decisões com base em figuras gráficas, definições de resistência e suporte e assim por diante. Então, tudo que eu mostrar aqui de análise técnica para vocês considerem apenas como material para estudo, não como material para você utilizar para você tomar decisões no mercado, até porque elas podem falhar. Primeiro detalhe importante, vou adicionar aqui o BFXLS, que é um indicador de sentimento de mercado. Aquilo que a gente vê, o que o mercado está sentindo, tá? O que eu preciso enxergar para ver uma reversão no preço do Bitcoin, pro médio prazo e pro curto prazo aqui, tá? O que eu preciso ver que eu não enxerguei ainda? Esse gráfico de sentimento, não tenta entender ele agora, tá? Eu sei como ele funciona, mas eu vou explicar assim o básico para vocês. Bitcoin estava numa tendência de alta infinita, certo? Quando que ele tende a fazer a reversão de preço? Quando as posições vermelhas e verdes, que são os longs e shorts, eles andam na mesma direção para baixo. Então, quando os longers e os shorters diminuem, nós temos uma tendência de baixa. E aí nós temos nós temos certeza que ele vai reverter o preço. Tá? Então, se ele está numa tendência de alta, se você viu isso aqui para baixo, ele vai reverter o preço. Agora, se essa reversão faz parte de um pullback ou não, não tem como saber. Só sabe se o movimento é muito longo, mas é impossível prever isso, porque ele poderia simplesmente fazer isso aqui e continuar subindo. Então, toda vez que ele vai reverter ou que ele vai fazer um pullback, ele faz esse movimento aqui, tá? Outro exemplo aqui para vocês, ó. Subiu, né? Subiu. Aí, olha que interessante. Dia 26 de junho, pá! Os shorters saindo de operação, fechando as operações, e os longers também. Os dois indicando que eles estão saindo de posição, indica reversão e queda, tá? Aí olha que interessante, isso funciona tanto para mercado que está subindo quanto mercado que está caindo. Então o mercado do preço estava descendo, tá? E aí olha aqui que interessante, shorters caindo, longers caindo também, reversão de tendência de médio prazo, aí, de curto prazo, tá? Que seria o nosso mensal aí. Então é um mês aí que o Bitcoin está subindo, tá? Agora, isso faz parte de um pullback para ele continuar caindo? É isso que nós vamos saber em breve. E não falta muito tempo para ele se decidir. O que eu estou falando fica de olho nesse gráfico, tá? Aí nós tivemos aqui, ó, tentativa, olha que interessante. Ele estava em tendência de alta, né? Lembra que eu falei para vocês que domingo passado ele estava em tendência de alta até as 9 horas da noite? O que aconteceu? Mostrou uma reversão, porque os longers e os shorters caíram junto. Saíram da posição. Primeira tentativa de derrubar o mercado. Quem está tentando derrubar o mercado? Eu acho que são os mineradores. E quem está mantendo o mercado lá em cima são os investidores de longa data de bitcoins. Tá? Essa é a minha leitura que eu faço imediatamente. Agora, ele tentou novamente voltar a uma tendência de alta, e a tendência é de alta mesmo. Por quê? Porque os longers estão aumentando a quantidade, os shorters estão caindo um pouquinho, reduzindo um pouquinho. Quando os longers estão subindo e os shorters estão caindo, a tendência é de alta. Quando ele faz o contrário, a tendência é de baixa. Só que aqui, para você entender como esse negócio funciona, não é simples assim, porque você tem que levar em consideração a abertura de interesse do mercado. Se tiver interesse, bastante interesse, você leva esse sinal em consideração. Se o interesse for baixo, você não leva isso aqui em consideração, tá? Então, por exemplo, está subindo, mas, para mim, o Open Interest está surfando em 75%, aliás,
30% a menos do que era antes do dia 12. Ou seja, o interesse não está alto ainda. O interesse não está alto. E aí, isso aqui pode ser um falso sinal de alta. Tá? Cadê? Ó, isso aqui pode ser um falso sinal de alta. Então, pessoal, novamente, quando aparecer para nós os longers e os shorters caindo juntos, tá? Quando aparecer isso aqui, ó, tem que aparecer uma picada para baixo assim, ó. Tá? Ele vai reverter a tendência de alta e vai iniciar a queda, vai ser a segunda pernada de baixa. Quando aparece um L2 no gráfico semanal, a coisa fica perigosa. Tá? Então fiquem atentos a um lower 2, tá? Uma segunda tentativa do mercado descer, porque essa aqui foi a primeira. Essa foi o L1. Certo? Então, essa semana, o que eu espero? Eu espero daqui a 1 ou 2 ou 3 dias de acumulação. Mercado indo para 7.500, 7.700. E lá por quarta-feira, quinta-feira, talvez terça-feira, ele mostrar para nós uma reversão de tendência no curto espaço de tempo, iniciando uma segunda pernada de baixa. Então fica bem atento, porque isso é um pouco complexo de entender, mas o sentimento do mercado é esse. Outra coisa, sentimento do mercado aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, o Troll Position. Os longers estão aumentando, ó. Vocês viram que atualizou já imediatamente, né? Tá aparecendo para vocês isso, né? Tem que estar aparecendo aí bonitão para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espaço de tempo. Aqui. Então, o que acontece? Já tá, o sentimento do mercado já ultrapassou, então o pessoal já está ficando otimista para uma alta agora. Se a maioria começar a ficar, se esses longs aqui começar para 60%, 70%, dispara um alarme na tua cabeça que pode cair a qualquer momento. Tá? Então fiquem muito atentos, pessoal. Acho que aquela queda foi na quinta ou na quarta, acho que foi na quinta-feira, né? Aquela puta queda do dia 12. Mas fiquem atentos ali por quarta, quinta-feira, terça-feira. Cara, pode acontecer amanhã de despencar, tá? Pode acontecer a gente abrir os mercados tudo indo pro chão amanhã. Pode acontecer, tá? E o Bitcoin arrastando junto. Então fiquem atentos que essa semana vai ser uma semana muito... para teste para cardíaco, tá? Teste para cardíaco. Então, aqui os shorters, eles já estavam em 70% hoje de manhã. E veja como eles já estão perdendo posição. Se você for ver aqui as baleias já estão 75% shortadas. Então, 3 baleias a cada 10 estão apostando em alta, outras 7 estão apostando em queda, tá? E elas estão mantendo essa posição. Enquanto que a galera, a massa, né, tá meio a meio ainda, tá em definição. Agora os longers estão aumentando um pouquinho, cuidado, preste atenção. Se você acredita em Fibonacci, tá, que é a nossa lei universal de crescimento de um determinado ativo, eu acho que isso aqui vai cair aqui para dentro, tá? Só para adiantar aqui para vocês que isso aqui já tá beliscando, já vai entrar aqui para dentro. E aqui, quando ele bater no verdinho, a gente compra. Tá? Quando bater aqui no verdinho, a gente compra. Bom, vou tirar esse negócio aqui. Então, se a gente traçar uma fibo logarítmica aqui, nós já estamos no 618 de fibo para continuar caindo. Então o mercado ele vai fazer uma forte pressão para o preço não passar daí. É uma batalha que, para mim, vai ser dias de acumulação. 1, 2, 3, 4 dias de acumulação. Já falei lá no nosso grupo gratuito, hoje de manhã. Para mim, ele vai sofrer para subir isso aqui. Tá? Ele vai apanhar. Só que como a Fibo nunca é perfeita, ele pode subir até os 7.600, 7.600, 7.700 antes de cair. E hoje, se ele fechar, o gráfico diário já vai fechar com uma lower one no diário, tá? Uma tentativa de derrubar o mercado, porque já ultrapassou os 50% desse candle bonito aqui, tá? Qual que é a tendência amanhã?
Tendência é ele a se acumular e ficar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Mais ou menos aqui assim. Essa é a tendência se o preço fechar assim. Se o preço fechar assim sem conseguir ultrapassar o gráfico do dia anterior. Tá? Ele pode produzir um candle que ele vai segurar ali em 7.000 e ele vai ficar bailando entre 7.000 e 7.160 por aí, tá? Ele pode ficar bailando ali em 7.160, 7.000. Aí ele pode se decidir na terça, cair agora, ou ele pode ainda ficar acumulando alguns dias e tomar a decisão, o que na minha opinião vai acontecer, tá? Eu acho que ele vai acumular, o preço vai ficar acumulando e despejo antecipado vai ser mais por conta do S&P 500, tá? Basicamente é isso. 618 de Fibo e outra coisa aqui, ó, pessoal, ele pode segurar, deixa eu ver aqui, 618 de Fibo, cadê aqui? Ele pode segurar aqui, ó, dentro dessa área aqui, tá? Aqui. Ele pode segurar dentro dessa área aqui e até metade dessa 618 de Fibo, entre 618 e 786 de Fibo ele pode ir, tá? E aí, assim, ó, se ele não romper com força, tá? Ele não vai subir, provavelmente não vai continuar subindo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, essa foi a primeira tentativa de queda. Para mim, os candles vermelhos já começaram a ser maiores do que os verdes sequenciais, então eu acho que ele também está mostrando perda da força compradora, porque nós estamos dependendo da capacidade financeira das baleias, na minha opinião, empurrando esse mercado para cima. E os mineradores despejando, cara. O minerador vai ficar despejando até 2 meses depois do halving, porque eles precisam juntar dinheiro, porque o impacto financeiro dos mineradores é fortíssimo no halving. Então eles precisam de caixa para se sustentar no pós-halving e sobreviver ao próximo ciclo de mineração, tá? Então fiquem atentos a isso. Outra coisa, os mineradores eles são responsáveis aí, eles são 40% responsáveis por enviar novos bitcoins para corretoras de trade. Basicamente é isso. Esse é o nosso, essa é a minha preocupação. Os mineradores eles têm uma fortíssima influência no mercado, pessoal. Talvez seja a maior influência do mercado sejam os próprios mineradores, a questão do despejo. E minerador não paga o aluguel deles com Bitcoin, dos galpões deles com Bitcoin, eles pagam com dinheiro chinês lá, dinheiro americano, dólar, eles pagam com moeda estatal. Então os mineradores eles querem ganhar dinheiro. Tá? Eles querem ganhar dinheiro, eles não querem ficar acumulando bitcoins para eles neste momento. O Bitcoin ele é uma ferramenta hoje utilizada como especulação e para fazer dinheiro, simplesmente para fazer negócio e dinheiro estatal. Não estamos no mundo da lua ainda, tá? Então, fiquem atentos a isso. Deixa eu ver aqui, fofas, o que mais? Bom, sentimento do mercado, falei para vocês já, né? Longas e shorters, eu queria só mostrar uma coisa para vocês. Olha que interessante. Até hoje de tarde, quem estava operando com mais de $1 milhão a 10 milhões de dólares, responsável por 1 milhão de dólares de volume aqui, ó, 1 bilhão, né? Não, é 1 milhão de dólares por volume aqui, ó. Tava tudo long. E olha que eles estão abrindo short. E essa galera aqui, na minha opinião, são as baleias, tá? Então esse cantinho aqui é as baleias. As baleias, esses dois aqui, ó. 100k, 1 milhão e 1 milhão para 10. Então, para mim, esses aqui são os caras que mostram para mim qual é a representação do sentimento do mercado. Vejo que o short já está aumentando aos poucos. Os shorters já estão aumentando, né? A batalha está acirrada, mas hoje de tarde eu queria ter mostrado para vocês que hoje à tarde isso aqui estava tudo verde, esse aqui estava quase todo completamente verde e esse aqui estava aqui um pouco mais da metade, esse aqui estava menos da metade, tá? Agora esse aqui já está meio a meio, o pessoal que tem menos grana, né? Para o pessoal que tem mais grana, volume financeiro responsável aí de quem tem 1 milhão e opera com 1 milhão ou mais, ou seja, baleias, certo? Então as baleias estão começando a acreditar em short aqui. Aqui, para mim, ele não mostra em tempo real, isso aqui vai ser atualizado, na minha opinião, eu acho que isso aqui é atualizado uma vez por dia, se eu não me engano. Então isso aqui, ó, não dá para levar a sério porque isso aqui tá desde hoje de manhã já, assim.
Tá desde ontem, aliás. Eu levo mais em consideração isso aqui, ó. Olha as baleias aumentando os shorters aí, ó. Tá? Eu acho que eles estão